Boa noite a todos. Bem-vindos ao Mundo Easy. É com muito gosto que estamos aqui hoje para fazermos uma partilha entre dois amigos. Mas Luís, porquê que estamos aqui os dois hoje? Epá, porque se calhar somos malucos. Um bocadinho também, mas também faz falta. Um gago e um gajo com um cabelo deste tamanho e com uma roupa maluca destas, isto não pode ser nada de bom. Sempre bom. Acho que sobretudo nós conhecemos há 2 anos, não é? Para aí, Carlos? Novembro de Por 2 anos. 2017. 2 de novembro de 2017, assim é que é. 2 anos e qualquer coisa. Conhecemos na empresa, na Easy, começamos a trabalhar os dois e depois, com o tempo, acho que fomos aprendendo cada vez mais a trabalhar um com o outro, a gostar de conversar um com o outro e a trocar muitas ideias. Estou a ver aí um telemóvel qualquer, alguém está a tentar ligar por aí, não é? Não sei, porque eu pessoalmente não tenho os dados móveis ligados, por isso não estou a ver quem seja, mas tudo bem. Siga! É coisa, já de sair, está tudo bem. Faz parte desses imponderáveis. E pronto, e acho que gostando nós os dois de conversarmos sobre a vida e sobre os temas do imobiliário, acho que no fundo resolvemos desafiar-nos a semana passada. É verdade. Epá, isso até foi esta semana, acho eu, não foi? Acho que foi esta semana. Já não. Segunda-feira, eu acho? Não? Acho que foi Aí, segunda. talvez. Acho que foi segunda-feira, sim. Epá, e se nós fizéssemos aqui uma rúbrica, não sabemos ainda bem o formato, a duração, o que é que isto pode dar, mas em que estamos os dois a conversar e se calhar daqui a uns tempos começamos a meter outras pessoas também para conversar e para falar sobre temas do imobiliário, mas não só, é sempre essa um bocado a base, não é? Acho eu, que é, então, duas pessoas que trabalham no imobiliário a trocar impressões para pessoas que se interessam por estas coisas, quer trabalhem ou não no imobiliário. Claro. Acho que sobretudo é isso. Estamos aqui os dois a conversar por isso. Concordas? É Claro por isso. Que sim. Obviamente que sim. Claro que conversar sobre este tema, para mim, é paixão. Quando tu já fazes isto há cerca de 22 anos, acabas por desenvolver uma paixão, uma gratidão, porque criar uma família de 8 pessoas baseado e viver neste mesmo ramo é uma gratidão que não se encontra palavras para poder se explicar. Só mesmo quando tu vives, só mesmo quando tu sais a cada dia para te melhorares a ti mesmo, para cuidar daqueles que tu criaste e que tu amas e que tu queres e que tu estás disposto a fazer qualquer coisa de ti, mesmo se for preciso, dando a tua própria vida para eles. Mas como hoje em dia não é necessário isso, então como é que tu fazes? Como é que tu entregas a vida dando o melhor de ti a cada dia, obviamente. O que é que isto trouxe, o imobiliário, Carlos? Olha, a mim trouxe-me uma escola, uma aprendizagem, algo que eu nunca pensei antes. Para já, uma superação diária que tu não consegues entender, nem eu consigo explicar. E porquê? Porque tu sais de casa e no mundo encontras tanta gente e nunca encontras as mesmas pessoas. Claro que há pessoas que tu encontras várias vezes, até no mesmo dia, mas as pessoas são sempre diferentes. E depois a paixão é que isto não é um negócio, isto tem a ver com casas, isto só tem a ver com pessoas. As pessoas é que têm o desejo de comprar ou vender casas. Por isso, quando as pessoas às vezes me digam, então, opá, isso preciso ter um gana patuá para vender as casas. Não, não é nada disso, amigo. Tu tens que ser apaixonado é por ajudar pessoas. Tu tens que ser apaixonado em fazer aquilo que tu gostas, em questões de olhares para aqueles que estão à tua frente, entenderes e perceberes o que eles precisam e tu seres um meio para que isso possa acontecer. E quando as pessoas depois te dizem foste um anjo que apareceu na minha vida, vai pá, ainda bem que nos conhecemos, obrigado, e é algo que tu vais sempre guardando e guardando e guardando e é uma paixão constante. Mas a parte bonita disto é quando percebemos que cada pessoa é um mundo. Porque cada um pensa de maneira diferente, com objetivos comuns, com princípios e valores
comuns, mas que querem chegar lá de maneiras diferentes. E isso é que torna isto bonito. Porque não é igual, torna-se único. Eu lembro-me que quando comecei, foi em 2010, em plena crise, recordo-me que em novembro de 2009, quando contei à minha mãe e ao meu pai, foi no dia de anos do meu pai, foi para dar um presente envenenado. E eu falei entusiasmadamente durante meia hora. Bom, vou-vos contar uma coisa, eu abri uma Remax assim, vou abrir uma Remax assim, 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 muito entusiasmado para não lhes dar a oportunidade de abrirem a boca. E recordo-me que a minha mãe teve durante meia hora assim, o que é que tu foste fazer? nem eu sabia o que é que estava a fazer, mas recordo-me, também desse tempo recordo-me estar com o meu primeiro sócio a passar ali na Quinta da Trindade, no Seixal, os dois de carro, ele olhar e dizer-me, eu olho para isto e só vejo dinheiro. E eu lembro-me de não lhe dizer nada, concordar com ele assim, sim, 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 e por dentro pensar, eu olho para isto e não vejo um boi. Eu não sei o que é que eu estou aqui a ver. Eu não percebia nada disto, e acho que foi mesmo essa loucura de me pôr à prova, como diz o Orlando Henrique no Enneagrama, tu gostas de te meter em desafios muito complexos, já sabes que vais sair deles bem, ainda não sabes como nem quando, mas gostas de testar. Eu nunca pensei nisso dessa maneira, mas se calhar é verdade, porque no fundo eu sabia que estava a começar na pior situação possível, com uma crise que durou alguns anos, alguém que não era do imobiliário e foi pôr-me à prova e montar um projeto a partir do zero, e isso a mim é o que me entusiasma. Recordo-me das pessoas que consegui ajudar e sinto-me grato por isso, mas é também tão forte quanto isso, ou se calhar um pouco mais até, é o construir coisas, o fazer coisas. Boa. O olhar e pensar nisto, ok, isto começou assim pequenino no Seixal. Eu lembro dos meus colegas mais tarde confessarem, pensávamos que eras mais um que quis rebentar. Recordo-me disso e de, nos primeiros tempos, ser muito difícil, porque eu não sabia se era capaz. Uma coisa eu fazia, conversámos no outro dia, na nossa equipa, que é, pá, não pares de trabalhar. Mais à frente vais perceber porque é que estás a fazer isto, não pares é de trabalhar. Luís, deixa-me só, pegando agora naquilo que tu estás a dizer, como é que essa vivência, não é, numa altura difícil, de uma crise que as pessoas me marcou, 2010, como é que tu agora pegas nisso e usas, agora que estamos a viver uma situação que nunca nenhum de nós viveu e percebemos que de um momento para o outro o mundo para e percebemos que afinal somos todos iguais, queres tenhas muito, queres tenhas pouco, queres tenhas com grandes conhecimentos, com poucos, com grandes posses, com poucas posses, é igual para todos. Mas como é que isto te ajuda neste momento agora, essa vivência que tu tiveste há 10 anos? O que é que isto te projeta agora? O que é que isto te traz? Como é que tu pegas nisso e agora transformas para esta nova fase, que é desconhecida para todos nós, mas o que é que tu sentes com aquilo que viveste? O que é que te transmite agora para estes dias de hoje? Olha, é uma excelente pergunta. Convém também dizer que nós não articulámos nada um com o outro. Fizemos aqueles apontamentos e embora lá. Portanto, isto não são perguntas já tão estudadas. É sem guião. Sem guião. E assim é que nós dois gostamos. Olha, confesso, no primeiro momento eu não pensei nisso dessa forma. Assustou-me bastante, porque foi um travão fundo. Foi de repente tu perceberes que é algo que tu não conheces ainda, e para mim é importante eu perceber onde é que eu estou a navegar, e precisei talvez de 1 ou 2 dias comigo, sozinho, na minha introspeção, a tentar descortinar o que é que estava aqui a acontecer, mas sobretudo era como é que eu podia sair disto, porque há uma diferença grande. Enquanto que a primeira crise que eu vivi foi uma crise lenta, foi uma agonia lenta, começou em 2007, em 2011 teve o seu pico mais baixo e depois começou a recuperar 13, 14, 15 e a partir daí saímos, portanto foram muitos anos. Esta é uma coisa muito súbita, muito rápida, que de um dia para o outro, eu recordo no dia 13
foi 13 de março, não é? Certo. Uma Sim, 13 sexta-feira. de março. Sexta-feira E foi 13. sexta-feira 13, tanto tempo em casa já não percebemos bem a quantas é que andamos. Tínhamos a nossa reunião mensal e eu de manhã, quando manda mensagem dizer, amigo, isto é para cancelar, tu ainda estavas, mas porquê? E eu disse, pá, eu acho que isto vai correr muito a mal. E ali acordámos os dois que era para parar e não fazer a reunião. Claro. E dia 13, dia 12 à tarde, estava eu com um amigo, com o Orlando Cardoso, da AGEAS, a prepararmos a intervenção dele, que ele ia falar sobre um fundo de investimento para, digamos, conseguir anular mais-valias numa determinada situação, pessoas mais de 65 anos, quando vendem uma casa. Ainda virá falar connosco. Diz? Ainda virá falar connosco. Ainda virá, ele vem de certeza, não falei nada com ele, se ele tiver a ver, Orlando, neste caso é o Cardoso, porque também não é rico. Estás entalado, vais ter que vir aqui agora um dia destes, mas eu lembro-me que dia 12 ainda estava às 6 da tarde a preparar as coisas com ele, em Lisboa, e não estava nem aí. Eu tinha vindo de Las Vegas 28 de fevereiro e quando cheguei, falo com a Carla e digo, olha, pá, isto se calhar nós no verão irmos até a Itália é capaz de não ser lá muito bom. Então e que tal marcarmos umas férias tipo para Marrocos ou uma coisa assim? E tivemos quase para marcar, parvo isso. E portanto, aquilo era uma coisa que estava longe e de repente aquilo toca-nos na porta e de repente fecha tudo. Essa decisão foi uma decisão muito difícil, a decisão de fechar as lojas. Só quem nunca teve a seu cargo pagar salários e a responsabilidade da vida profissional de outras pessoas é que não entende isso, é mesmo muito difícil. Mas eu acho que esta primeira crise, há uns anos atrás, deu a bagagem para rapidamente perceber o que é que se tinha que fazer nesta. E acho que tu recordas que foram ali, foi sexta, sábado e domingo, talvez, que estive a patinar, segunda-feira não queria falar com ninguém, segunda-feira já estamos hoje a conversar onde é que nós temos que ir, o que é que temos que fazer para reagir a tudo isto. E de muitas pessoas com que eu falei, também colegas brokers, eu sinto que fui dos primeiros a conseguir reagir e a estruturar-me. Não é ter a melhor resposta para a situação, é reagir e estruturar. Nós percebemos logo, rapidamente, o que é que tínhamos que fazer, para onde é que tínhamos que ir, e acho que reagimos logo antes dos outros. Não é que isso seja uma vantagem em nada, mas rapidamente conseguimos perceber por onde é que tínhamos que ir. Talvez tenha sido isso aquilo que a outra crise me deu. Foi esta capacidade de relativizar e de conseguir perceber que, por pior que seja o cenário com que nós nos estamos a deparar, aquilo não é o fim. Aquilo tem uma solução qualquer. Podemos precisar de um pouco mais ou um pouco menos de tempo para descobrir, mas aquilo tem uma solução. E se não nos deixarmos paralisar, nós conseguimos encontrar a solução, porque temos aqui uma coisinha que é maravilhosa, que se chama cérebro e que toda a gente devia ter um. Isto é uma piada entre nós. Quando vemos uma coisa muito parva a acontecer, a frase é sempre, pá, o cérebro é uma coisa maravilhosa, toda a gente devia ter um. É verdade. Mas isto, não sei se concordas. Claro que sim. Como é que, no teu caso, tu, 22 anos disto, já passaste por muito mais coisas do que eu, nós os dois estão 32 anos de experiência de imobiliário. Mas que isto é completamente novo, não é? Mas olha, a forma como eu tenho olhado para isto e vendo e já tendo passado por coisas difíceis, porque uma questão, aquilo que eu vejo uma questão foi quando foi em 2008, 2010, 11, 12, onde era uma grande crise, mas era mais o nosso próprio país, foi a construção que caiu, foi a banca que não correu nada bem, era mais a Europa, e foi muito duro. Foram medidas que o nosso país também teve que tomar, foram momentos extremamente duros. Ainda por cima, para mim, que sempre estive ligado ao ramo e depois, nesses mesmos anos, tinha começado uma empresa de construção e de repente, onde tudo estava a ir bem, e de repente sinto que o tapete é puxado e que eu não, e não foi por culpa minha, nem de nenhum dos sócios que eu tinha, não foi por falta de esforço, não foi por falta de empenho, de foco, de visão, mas de um momento para o outro pedimos respostas e não tínhamos. Então, a minha família aí foi muito duro. E passámos por momentos, porque uma questão é quando tu não tens nada,
está tudo certo. E eu vim de famílias extremamente humildes, pobres, e tu começas a construir e quase que chegas ao céu, não é? E de repente, no momento para o outro, tens de dizer aos teus filhos, olha, agora não podes fazer isto, agora não podes fazer aquilo, agora não podemos fazer isto, olha, agora o pai tem que dar uma prioridade mais àquilo e mais ao outro, e de repente começas a ver os olhinhos deles a ficarem, mas o que é que se passa, não é? E então isto começa a ser, isto é muito duro. Então, pegando nesta experiência que é a parte do tu ires aprendendo quando tinhas tudo e depois não tens nada, quase, passas de 80 para 8. Quando tu estás do 8 e passas para 80, está tudo certo. Agora, quando tu passas do 80 para o 8, tens responsabilidades assumidas e depois é complicado. E então fazer este ajuste foi muito duro. E aí, mas eu cresci imenso nisto. Eu aprendi imenso com isso. Aprendi a dar valor a coisas muito simples. Como olhar para a minha esposa e dizer obrigado, aos meus filhos, ver de uma forma clara que o bem mais precioso que temos nas nossas vidas é mesmo a família, porque os outros, quando tudo corre bem, estão todos lá ao teu lado, não é? Ou estão à tua volta, mas quando as coisas correm menos bem, são os primeiros a saírem de lá. Felizmente sempre tive alguns que estiveram presentes também, mas tu depois também tens a tua própria pessoa, o querer fazer melhor, o querer fazer mais, e também não queres dizer às pessoas eu preciso disto, eu preciso daquilo. Então tu vais conhecendo os teus limites humanos e que vais conseguindo passar aquelas etapas. E quando agora isto acontece, o medo de não ter nada para mim já não é, porque já foi algo que passei na minha vida. Tinha ouvido os meus avós falarem nisto, tinha ouvido os meus pais contarem como é que quando eles eram pequeninos, como é que tinha sido, mas nós nunca tínhamos passado por isto, porque a minha vida, quando eu comecei como empresário, foi sempre em crescente, desde 1998 até 2011, 12, foi sempre a crescer quase, não é? Ali, e então depois foi muito duro. Mas se isto não me acontecesse, também não me sentiria completo. Também não me sentiria completo e não teria aprendido coisas de grande valor. Dar valor às coisas simples, a perceber as prioridades que devemos ter na nossa vida e perceber isto. Se há coisas que tu não podes confiar na tua vida, é numa coisa que chama-se prosperidade. Quando és empresário, há momento que tu vais ter e muito alto, mas há momento para o outro podes não ter. E não é isso que deve demarcar a tua personalidade, o teu caráter. Tu deves ser a mesma pessoa, independentemente de teres isto ou teres aquilo, ou não teres nada. Não é? A forma como tu tratas os outros deve ser exatamente a mesma. Quer eles tenham muito, tenham pouco ou não tenham nada, é exatamente a mesma. Não é? A forma como tu esperas ser tratado, também esperas que seja a mesma, da parte deles. Também. Não é? Se calhar alguns deles olham de outra maneira, e isso também não gostas, não é? Obviamente. Não é? Agora, a parte boa no meio de tudo isto é que a vida prepara-te sempre para algo. E então, esta parte agora que vivemos, como é que eu estou a vivê-la? Olhando para trás e percebendo que o universo também se junta para encontrar uma solução. Não é? Quando em 2012, 2013, tu tinhas Euribor a 5 e tal, 6, não é? Que as pessoas estavam loucas. Lembro-me de pessoas terem vindo ter comigo e disse: Senhor Carlos, eu não aguento, eu vou entregar. E disse: tenha calma. Mas alguns a pressão era tão alta que eles foram, entregaram a casa, ficaram com dívida, ficaram sem casa, os bancos venderam, mas depois o restante da dívida eles ficaram a pagar, ainda tinham uma outra casa que tiveram que arrendar, e meses depois daquilo que parecia que não tinha uma solução, o Banco Central Europeu entrou, o Euribor passa a negativo, rendas estavam em 1000 euros, passaram para
500 euros e 400 euros, e as pessoas que não tiveram aquela calma acabaram por ficar pior do que estavam antes. Eu recordo-me que a casa onde moram as minhas filhas foi comprada há mais ou menos, deve ter sido para aí há 10 anos, 11 anos, por aí. E aconteceu, perdão, dei aqui um pontapé. Aconteceu exatamente isso, que era, eu contratei o empréstimo para aí a 700 euros por mês, chegou aos 1100 e agora são 350. É 0,21. Isto é obsceno. Mas o meu primeiro empréstimo, lembro, foi a 12,75 ou 13,75. Eu recordo-me que por 40 ou 50 mil euros pagava 500 e qualquer coisa euros. Não era por ano, era por mês. Foi, exatamente. Não é? E portanto as coisas são muito relativas, sim. Agora, o que eu sinto um bocadinho nesta crise, não é crise, isto não é, não isto sei não se é uma crise. Isto depende, para já não é uma crise. Depende do tempo que isto durar. Exatamente. O que isto trouxe de ingrato para mim é outra coisa, que é, se calhar um bocadinho o paralelismo também com aquilo que tu viveste, mas na realidade vem apanhar, convém relativizar ou referir uma coisa, existem cerca de 1.200.000 PMEs em Portugal. PME é entre 1 a 10 empregados, que empregam cerca de 3 milhões de pessoas, somos 6 milhões e qualquer coisa de ativos, quer dizer que 40 e tal a 50% estão nas PMEs. E as PMEs, uma das coisas que me entristece muito no Facebook, aliás, eu disse à minha mulher, olha, acabou, não há Facebooks para ninguém, tirando estes momentos, porque entristece-me ver aquelas bocas de onde é que estão estes empresários que no primeiro mês já não conseguem pagar salários e têm que ir para layoffs e mais não sei o quê. Isso é mesmo de quem nunca foi empresário, porque há de tudo, como é lógico, há bons e maus empresários, como há bons e maus empregados, há de tudo. Mas se apanhar um empresário num momento de forte investimento e que ainda não colheu esse investimento, mas que fez com que o dinheiro saísse e gerou dívida, isto pode atirar abaixo. Completamente. E não é justo, e não foi, tal como tu dizes, não foi má gestão, não foi má prática, não é incúria, não é nada disso. É simplesmente apanhar um mau momento, não é um mau momento, é apanhar num momento em que o dinheiro sai para se ter o retorno posterior, mas ele saiu e pode fazer falta naquele momento. Claro. E sim, é aquela parte que dói, e dói olhar à volta e sentir que estamos muitos no mesmo barco, que é, agora temos que fazer, passar momentos um pouco mais duros, temos que apertar as coisas, layoffs, o que quer que seja, baixar rendas, tudo aquilo que for possível para baixar o nosso nível de despesas, porque também sabemos, ou pelo menos eu sinto assim, acho tu também, Carlos, que é, ao contrário da crise de 2010, isto é uma situação que vai durar alguns meses, mas que depois provavelmente, se não durar muito tempo, provavelmente depois dentro de um ano, se calhar estamos todos no mesmo nível que estávamos antes disso, que estávamos há um mês atrás. Sim. É? Eu também penso isso. Só pegando aqui um pouco também para dizer que há uma solução para aqueles que nunca jogam a toalha ao chão. Para aqueles que não desistem. Vai sempre haver uma solução, seja em que momento for nas nossas vidas. É? Agora nós estamos num momento onde temos que estar em casa. Aquilo que nos é pedido é para ficar em casa. É? Houve alturas que as pessoas tinham que arriscar, tinham que fazer tudo, não é? Agora, aquilo que nos foi dito é, pá, se queres ficar a salvo, fica em casa. Hoje em dia, já temos tanta coisa que nos pode ajudar para continuarmos a manter a performance que tínhamos quase antes, que podemos mantê-la mesmo através de casa. Tenho visto isso por mim. Eu faço coisas agora antes que não fazia, mas consigo desempenhar quase as mesmas funções como fazia há um mês e pouco atrás. A diferença é que estava pessoalmente mesmo com as pessoas. Obviamente no nosso ramo, onde a confiança é aquilo que domina, obviamente que as pessoas precisam de estar juntas, de verem, de sentirem. E porquê? Porque isto tem a ver com a emoção. Isto é emoção. Eu vou ver
um imóvel e há algo que diz-me dentro de mim, que faz aquele clique e que me diz, é isto. Não é? E não vale a pena as pessoas estarem lá, aqui fica a cozinha, aqui fica isto, ou fica aquilo, que todos sabem ver isto, não é? Mas isto é algo que trabalha por si mesmo. Então, aquilo que eu gostava de poder dizer é, não vale a pena deixar com que a ansiedade tome conta de nós. Estamos a viver uma época que a forma como pensamos, claro que o pensamento gera o sentimento e o sentimento gera a ação. Por isso, cuidado da forma como pensamos. Cuidado com aquilo que deixamos entrar dentro na nossa mente. Se é um momento que temos que usar o filtro, é verdade. Temos que dizer para nós mesmos o que é que queremos deixar ficar na nossa mente. Porque senão aquilo vai condicionar o nosso próprio estado. E este é o momento que nós temos para aprendermos a lidar com isto. Porque nas nossas vidas, os desafios vão estar sempre lá. Agora temos um que não foi escolha nossa. E temos que aprender a lidar com ele e temos que nos adaptar e perceber como é que vamos seguir em frente. Todos temos o mesmo conhecimento, todos estamos a perceber como é que podemos fazer, todos estamos a perceber como é que nos podemos adaptar, não é? Mas temos uma coisa boa. O mundo está unido para encontrar a solução. Não é uma coisa do nosso país. Não é uma coisa da Europa. É uma coisa do mundo. O mundo está junto para encontrar a solução. Então, o que é que eu penso? O que é que eu tenho que fazer? Continuar a ser positivo. Este é o melhor momento para eu aplicar o conhecimento que fui adquirindo ao longo da minha vida. É agora o momento. Se é só empírico, não me traz nada. Agora, se é para eu aplicar, então aí sim. Agora é o momento que eu sei se me vou tornar mais sábio ou não. Porque o conhecimento a aplicar é que traz uma sabedoria à nossa vida. Então, para quem pensa que não há uma solução, infelizmente não vai haver. Para quem luta por uma solução, com certeza que vai encontrar. É isso que nós temos feito. Lutamos diariamente, marcamos as reuniões online. Somos extremamente gratos a todos os nossos agentes que têm sido heróis, porque olham para dentro de si e percebem como é que se adaptam o mais rapidamente possível. Somos gratos aos gestores das nossas equipas também, que estão a fazer tudo por tudo para conseguirem fazer com que este momento seja um momento de crescimento, aprendizagem, e não um momento de ir abaixo ou perder. Não. Na vida nunca perdemos. Ou aprendemos ou ganhamos. Ou sentimos a vitória. Okay? Eu concordo em absoluto. Uma coisa que eu sinto é que obviamente isto vai abalar bastante as imobiliárias em Portugal. Não vão ficar todas. As pequenas imobiliárias temo que vão passar um mau momento. Acho que muitas delas não se vão aguentar, se calhar algumas das grandes também não, mas o que vai fazer a diferença, uma das coisas que vai fazer a diferença é mesmo que quem está à frente a energia consegue pôr nas coisas. Porque se quem estiver à frente tiver uma má energia e for sempre uma pessoa muito negativa, esquece. Aquilo vai tudo da reboque. E uma coisa que na nossa organização eu senti mesmo é que eu vejo mesmo toda a gente a dar o litro. Toda a gente a dar o litro, sem exceção. Todas as áreas. E isto está tudo relacionado, estão todas muito relacionadas umas com as outras, como é lógico. Porque a área comercial, se não existisse, o departamento processual não tinha nada para tratar. Se o departamento processual não existisse, a área comercial bem podia lá meter propostas que aquilo não avançava nada. E por aí fora. Na área do recrutamento, a mesma coisa. Tivemos 12, estamos neste momento com 12 ou 16 pessoas no curso de iniciação. 16. E a Sandra estava-me a dizer que há 2 ou 3 dias saímos com 8 novas pessoas para o próximo curso. Exatamente. E, portanto, cerca de um por dia.
Diz? Cerca de um por dia. Exatamente, foi essa a métrica que ela deu, exatamente. Portanto, o que eu sinto é que a nossa organização está toda de parabéns, toda, porque nós não paramos. Sem dúvida. Tem sido, ou seja, todos somos easy. E depois olhamos à volta e vemos que o mercado também não parou. As conservatórias, as finanças e as câmaras, está tudo fechado, mas está tudo online. Demora mais tempo, sim, mas as coisas acontecem. Os processos são todos, as escrituras são marcadas e remarcadas, isto é uma loucura. Eu há 2 semanas estava a receber 400 e-mails por dia, agora já está a baixar para 100 e qualquer coisa, mas eram 400 e tal e-mails porque estava sempre tudo a ser remarcado. E portanto, esta loucura toda foi gerida por toda a gente nunca desarmando. E também me confesso, eu cheguei a dizer isso, que é, há um dia ou outro que eu acordava assim mais para baixo e fazíamos uma reunião, uma média são para aí que umas 14 ou 15 por semana que nós temos, não é? Com formações, etc. Fazia uma reunião e saí dali muito bem disposto, porque via a própria equipa também a puxar para cima e a querer fazer coisas. Isso também me animava num dia ou outro que eu estava assim mais em baixo. Mas tem-se encontrado soluções para tudo. Os certificados energéticos são feitos, as avaliações são feitas, alguns é com o avaliador cá fora e com o consultor lá dentro com um zoom e ele a ver cá fora as coisas. Às vezes já aconteceu um cliente numa casa, o vendedor na sua casa, o comprador na casa dele e o consultor na sua casa também, e fazem uma reunião em Zoom e o próprio proprietário está a mostrar a casa. E já se fecharam negócios assim, o que é fantástico, estamos-nos a adaptar e somos gratos por isto. Ou seja, há solução. Há sempre solução. Houve ali se calhar 2 ou 3 dias, uma semana eu diria, que ficou tudo sem saber muito bem para onde é que isto ia. Eu lembro-me que quando olhámos tínhamos 120 mil euros faturados a dia 11 e o pipeline de repente foi uma granada para cima, mas conseguimos recuperar, uma boa parte conseguimos recuperar. E o mês até fechou com um número abaixo do objetivo, obviamente, mas bastante interessante. E para mim não me interessa se é abaixo ou é acima, com o esforço de todos aquilo, aliás, na reunião de segunda-feira vai estar tudo a verde, não há vermelhos nem amarelos, é tudo a verde. Tem que ser, porque conseguimos dar a volta a uma situação muito complexa. E, portanto, aquilo que eu senti nisto esta capacidade de adaptação foi algo que também aconteceu, não foi tão rápido, porque aquilo foi uma agonia muito lenta, em 2010, 2011. Eu lembro na altura quem tratava dos nossos créditos era o Hugo Gaito e a Margarida Lopes, que estão na rede, na Golden Line, e muito bem. E o Hugo e a Margarida, quando trataram dos créditos, de repente, foi para aí em janeiro de 2011, parou, aquilo vinha tudo para trás. E houve uma altura que eu pensei, será que eles deixaram de saber fazer créditos? E então estive a falar com eles, a acompanhar os processos todos. E eu percebi, foi a banca que fechou. O que é que eu vou fazer? A banca deixou de aprovar processos numa zona em que nós dependemos 60%, 70% das operações são crédito. Aconteceu uma coisa em Malta. Os depósitos dos russos, o governo de Malta cortou em 10%. O que é que isso tem a ver connosco? Tudo. Nos dias a seguir começamos a receber telefonemas de pessoas que tinham o seu aforro nos bancos a dizer, tenho medo que me façam aqui o mesmo que fizeram aos russos em Malta, embora lá comprar tijolo, vamos lá comprar casinhas, que é para tirar o dinheiro de lá. E o mercado começou a mexer e as casas, quem comprava para arrendar começou assim. E isto começou a animar o mercado. E de repente a coisa começa a mexer. Foi num período muito longo, 2, 3 anos para aquilo recuperar. E chegámos a um patamar também nunca antes, com um sucesso impressionante. Com valores de mercado iguais a Londres, Paris, Madrid, coisas assim, fantástico, não é? Lisboa atingiu patamares mesmo de excelência. Ou absurdos, depende do ponto de vista. Mas pronto, mas assim, o mercado também tem uma capacidade de autorregulação muito grande e é preciso algumas semanas para isso. Eu acredito que ainda não se está a refletir, os preços cresceram menos em março, mas ainda cresceram um bocadinho. Pode acontecer que eles tendem a ficar flat ou a cair, e enquanto isto acontecer, o mercado vai estar a trabalhar um ritmo menor. Quando os compradores perceberem, quando a incerteza acalmar mais um pouco e esta névoa da incerteza baixar,
tanto comprador, os vendedores porque já sabem, ok, vou pôr a minha casa à venda e vou comprar outra melhor porque eu afinal não fui despedido. E os compradores, ok, os preços não vão baixar mais, é agora que eu vou entrar. O mercado dentro de algumas semanas vai começar, se isto não se prolongar muito, como é lógico, se não ficarmos 3 ou 4 meses metidos dentro de casa, o mercado dentro de algumas semanas vai começar a mexer muito mais. Não é o mesmo ritmo, se calhar vai demorar até ao final do ano para recuperar o ritmo que tínhamos, mas o mercado vai começar a mexer. Ele tem esta capacidade de se autorregular e como tu dizes e bem, se nós não nos espantarmos com tudo isto e se tomarmos as medidas certas, isto é ultrapassável. É mais uma medalha que vai ficar na nossa história. E esta é para contar aos filhos, não porque se eles já estão cá já a viveram, mas para participarmos com os nossos netos a contar esta história, porque provavelmente desde a Grande Depressão de 1929, ou a Segunda Guerra Mundial, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, nunca houve um evento assim na história da humanidade, porque isto é global, é em todo lado. No outro dia falávamos, a malta está a sair do imobiliário para ir para onde? Para a restauração, é? Onde é que vão? Para a hotelaria? O que é que vão fazer? Está em todo lado. E, portanto, isso é também uma coisa que nos defende um bocadinho. Apesar de que até agora, para os empresários, o Governo e o Estado não fez grande coisa. Diz basicamente, podes-me pagar o que deves mais tarde, se for muito mais tarde ainda pagas com juros e se não tiveres dinheiro vais ao banco. Pronto, tudo bem. Mas são estas as variáveis, temos que nos saber governar com elas. Claro. E o que eu acredito é que todos nós também já estamos a olhar para isto de uma outra maneira que não víamos há 2 semanas atrás. Completamente. Com muita prudência. Quem não for prudente vai correr mal. Não, isto já está a abrir um bocadinho. Party! Não. Isso é a pior coisa que se pode fazer. Vão ser meses muito trabalhosos, provavelmente com um resultado menor. Tudo bem. Mas aqueles que ficarem vão ficar com uma pujança muito superior àquilo que estava há um mês atrás. Claro. Luís, a hora já vai um pouco longa, nós temos que encerrar, mas eu também gostava de ter, já que estamos com esta oportunidade, eu gostaria de poder dizer a todas as pessoas que nos estão a ouvir que este é realmente um momento que provavelmente não teremos outra oportunidade. Porquê que eu digo isto? Durante muitos anos nós andámos a dizer que não tínhamos tempo para a família, que desejava tanto que pudesse estar mais tempo com os meus filhos, pudesse estar mais tempo com o cônjuge, todas estas coisas. Não é? Então este é um momento, e sendo o nosso ramo que só tem a ver com pessoas e onde são os valores humanos que fazem com que as pessoas queiram trabalhar connosco, bora lá aproveitar a Universidade das Relações Humanas, que chama-se lar. É no lar que nós temos a oportunidade de aplicarmos todas estas coisas. Aprender a sermos pacientes, a aprender o perdão, a aprender a não reagir, mas a agir, aprender a quando alguém diz uma coisa que não gostamos, se calhar, não dar logo aquela má resposta, mas porquê que está a dizer aquilo, porquê que está desta forma. Então, bora lá desenvolver estes atributos que para nós vão ser essenciais. Então, aproveitando estar este tempo todos juntos, porque não sabemos quando é que vamos voltar a ter uma oportunidade assim para estarmos 24 horas, que possamos aprender a conhecermos melhor. Para mim estou a conhecer muito melhor as minhas filhas, elas estão a conhecer melhor a mim, estou a conhecer muito melhor a minha esposa, já somos casados, vai fazer 28 anos, mas estamos a nos conhecer melhor agora. Então, que possa ser algo de bom para todos. Para aqueles que estão com os filhos, que eu às vezes ouço, cansaço de estar aqui, não sei o quê. Lembrem-se, há pessoas que adoravam ter filhos e não têm oportunidade para isso. Então, aproveitem o momento para desenvolver aquilo que é essencial. Os valores humanos na nossa atividade é o que faz toda a diferença. Por isso, bora lá usar esta partilha e esta oportunidade de grande valor para todos nós. Pessoal, foi uma partilha fantástica. Luís,
É a tua vez agora. Abraço para todos. Para encerrar, as tais 5 dicas que tínhamos falado, Fantástico, vamos deixar para a semana. Boa. Vamos deixar para a semana. Queria fechar com aqui 2 ou 3 livros. Eu adoro livros. Acho que já tinham reparado. E... Perdão. Queria deixar aqui 2 ou 3 sugestões de livros. A primeira, Bear Grylls, Lama, Suores e Lágrima. Acho que toda a gente conhece este homem, que é o homem do Discovery, que faz aqueles... o homem das coisas radicais, que é deixado no fim do mundo. Boa. E que consegue sempre safar. É a biografia dele. É um livro muito giro, que se lê muito facilmente. Consegue-se perceber porque é que ele é assim, vendo como é que ele era em puto. Nas descrições da infância dele dá logo para perceber que isto não ia correr nada bem, que ia sair dali um tipo completamente marado. Depois, um outro livro do Miguel Esteves Cardoso, que eu gosto muito, é um livro de crónicas. Ele tem muitos livros de crónicas. Eu escolhi este porque gosto do título, que é meio maluco, que é No Passado e no Futuro Estamos Todos Mortos. É verdade, portanto, nada como aproveitar o agora. E um outro livro do nosso Adelino Cunha. Um livro fantástico. Abraço grande para ele. Um abraço grande para o Adelino. Novos líderes para um novo mundo. É um livro sobre liderança e uma das coisas que tem é dar-nos ferramentas para sabermos gerir e para sabermos liderar pessoas. Um livro muito, e como vê, é um livro fácil de ler, que tem uma coisa especial para mim. Tem cá a dedicatória do Adelino, está guardado. E por último, uma coisa engraçada, isto é só mesmo curiosidade. O meu avô paterno, já faleceu há muitos anos, ele tinha uma mania quando se reformou, pegava nos resumos do Diário de Notícias das telenovelas brasileiras e datilografava. Eu tenho cá em casa a máquina de escrever dele, portanto aquilo deve ter perto de 100 anos ou uma coisa assim. Ele datilografava esses resumos, os episódios todos da telenovela, era o entretém dele na reforma. Depois mandava encadernar o livro junto de um amigo dele que era encadernador. Esta é da Guerra dos Sexos. E depois tinha uma coisa também muito engraçada. É que quando os atores brasileiros vinham cá, ele ia ter com eles e pedia-lhes um autógrafo. Então, fantástico. Em muitos deles eu tenho aqui os autógrafos desses atores brasileiros. E é só uma curiosidade, não é por causa disto que eu gosto de livros, mas foi uma curiosidade e uma herança que ficou do meu avô para mim, e tenho aqui umas 20 ou 30 coisas destas, livros destes, e que é muito engraçado. E acho que era isso. Ok, então, bora lá. Vamos fazer. Porque fazer é fazer acontecer. Obrigado e boa noite. Obrigado, Carlos. Obrigado, Luís. Tchau. Tchau. Obrigado a todos. E até à próxima. Até à Obrigado. Próxima. Obrigado ao Gerson Santos. Obrigado, Gerson, técnico. Nosso técnico. Nosso técnico. De imagem e de som. Grandes naves como nós que consigam fazer uma transmissão destas. Fantástico. O live do Zoom com o Facebook. Espetacular, pá. Obrigado, Carlos. Vou desligar, está bem? Obrigado. Tchau.